Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos então à aula 3, dando continuidade ao volume de sólidos geométricos. Hoje então nós vamos falar sobre cilindro e esfera, né? Que são corpos redondos. Lembrando que nas aulas da apostila anterior nós estudamos corpos redondos que são três, né? Que é o cone, aqui agora a gente vai falar do cilindro. E também vai falar da esfera, né? Que elas são em 3D. Então, o que seria o volume? É a capacidade que pode caber dentro desses sólidos geométricos, tá bom? Então, se eles são corpos redondos, ele vai ter o valor do que? Do π, né? Lembrando que o valor do π ele é aproximadamente 3,14. Então, dependendo do exercício, nós utilizamos 3,14, mas se o exercício falar dado o valor do π 3, você utiliza o valor de 3, combinado? Então, vamos para o exemplo resolvido aqui do cilindro. O cilindro possui base superior e inferior com formato circular. Seu volume é dado pela fórmula. Então, vamos verificar a fórmula aqui. Então, a fórmula é o raio vezes, o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, vamos tentar entender. O que é o raio? Quando eu tenho uma circunferência, eu tenho um pontinho no meio que vai ser o centro e eu vou ter o valor do diâmetro que é o quê? De uma extremidade à outra é o valor do diâmetro. Só que quando eu tenho metade desse valor do centro até a extremidade, esse valor ele é chamado do que? De raio, certo? Então, o raio sempre vai ser a metade. Então, lembrando que assim, se fala que o diâmetro ali, não importa de qual vai ser, se o diâmetro é 10, então você tem que lembrar que você tem que usar a metade dele. Então, o diâmetro você usaria o valor de 5, tá bom? Então, vamos ver aqui qual que é a fórmula. Então, a fórmula é essa. É o π, que como eu falei, você usa 3,14 ou 3, vezes o raio ao quadrado. Lembrando que toda vez, meus amores, que eu tenho isso aqui ao quadrado, é o número multiplicado ele por ele. Então, no caso, se eu falar aqui, ó, que é 3 ao quadrado, não é 3 vezes 2, e sim 3 vezes 3, tá bom? Vezes o valor da altura. Mas, professor, o que é valor da altura? A altura, nesse caso aqui, do cone, perdão, do cilindro, é da base até o topo, que é chamado de H. Então, vou multiplicar também pelo H, tá bom? Então, vamos ver o exemplo ali, ó. Vamos calcular o volume de um cilindro circular com raio 8 centímetros e altura 20 centímetros. Então, só substituir os valores, né? Então, usou 3,14, 8 ao quadrado, lembrando que é 8 vezes 8, vezes 20. Lembrando, meus amores, que ali o 8 ele está em centímetro e o 20 também está em centímetro, então não precisa fazer a transformação, mas se tivesse, era necessário, tá bom? Como a gente está falando de volume, que ela tem 3 dimensões, né? Ela tem 3 dimensões, lembrando então que a resposta vai dar em centímetro cúbico, né? Então, fazendo a multiplicação, então deu o valor de 4.019,20 centímetros cúbicos, tá bom? Bem tranquilo, né? Agora vamos falar sobre o exemplo da esfera. A esfera, meus amores, é o seguinte: a fórmula ela pode ser dada como assim, ou ela pode também dar como 4/3 π raio ao cubo, tá bom? Então, esse 4/3 ele pode aparecer assim, ou pode estar desse jeito. Vai depender, às vezes, do livro, da editora, de onde você encontrar esse resuminho, tá bom? Então, aqui, ó, só substituir os valores, né? Determine o valor, o volume da esfera que possui o raio igual a 3. Mas aqui, professora, só tem o raio. Sim, tem o raio, mas olha, vamos entender aqui, ó. Eu tenho o raio, que aqui, meus amores, é o cubo. Então, no caso ali que é o 3, então 3 ao cubo é o quê? É o 3 vezes o 3 vezes o 3
3 vezes, por isso que vai dar o valor de 27, tá bom? Então, eu não preciso de outro valor, eu preciso somente do raio. Lembrando que aqui tem metros, então o resultado vai ser metro cúbico, não centímetro cúbico, como no exercício, no exemplo anterior, tá bom? Então, vamos fazer só a multiplicação, né? Então, vamos ver aqui o exemplo resolvido. Então, o que que fez? Multiplicou 4 da fórmula vezes o 3,14, só que antes resolveu o 3 ao cubo, que vai ser 27. Faz a multiplicação primeiro para depois fazer o quê? A divisão. Fez a divisão, encontrou o valor do volume. Combinado? Então, na próxima aula, meus amores, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre volume de prismas e pirâmide, tá bom? Lembrando que o cilindro, a gente falou ali em cima, o cone também, que tem alguns exemplos resolvidos, e aqui nessa página eu deixei área e perímetro, tá bom? As fórmulas, e por isso que eu prefiro que vocês guardem essa apostila, vocês vão entregar somente a folha de exercício. E também aqui uns resuminhos para ficar mais fácil para vocês. E aí depois eu vou passar uma aula para vocês somente da explicação desses exercícios, que vocês vão entregar somente essa página 9 e a página 10 dos exercícios resolvidos. Combinado? Então até a próxima aula. Beijo!